Olá pessoal, eu me chamo Thaisa e hoje a gente vai conversar sobre o temperamento colérico. Como eu já tinha dito para vocês nos outros vídeos, eu vou me basear neste livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu. É um livro excelente, é um dos livros que eu li para me basear no que eu estou falando aqui. Eu li outros também que eu já fiz um vídeo falando sobre eles, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo, depois vocês assistam. Nesses vídeos eu falo a importância de conhecer o nosso temperamento, de descobrir qual é o nosso temperamento, porque faz toda a diferença nas nossas relações e também na nossa vida mesmo, como um todo. Então, segundo a autora, qual é a característica do temperamento colérico? Bom, ele é uma pessoa geralmente muito entusiasmada, enérgica, inteligente e tem uma grande força de vontade. Geralmente é uma pessoa muito batalhadora. Em casa ou no trabalho, eles tendem a assumir a liderança e a executar as coisas e as tarefas em pouco tempo. Ele reage rapidamente e instantaneamente, e a marca dele é a intensidade. A autora ainda vai dizer que o colérico ele é uma pessoa extrovertida, autoconfiante, ele fica confortável tomando conta das pessoas, bem como das situações. E para ele, a oposição nunca é uma pedra de tropeço. Pelo contrário, é um incentivo ainda maior para a ação. Os coléricos também são dinâmicos, diretos, têm uma mente afiada e pensa de modo independente. Ele sempre lhe dirá o que pensa. Então, geralmente é aquele tipo de pessoa que ele fala mesmo sem medo aquilo que ele pensa. Provavelmente você já conhece algum tipo de pessoa assim. Então, pode ser um colérico. E tem mais, né? O entusiasmo e a energia do colérico irão atrair outras pessoas para si. Prospera nas atividades, o trabalho o revigora. É otimista e magnânimo, valoriza o sucesso de seus esforços e estabelece metas. Fica confortável no poder, floresce nas competições e é confiante em suas decisões. E os coléricos também, eles tendem a ser muito racionais e eles esperam ouvir bons argumentos que lhes convençam. A autora ainda vai dizer que os coléricos são capazes de compreender um cenário mais amplo e podem comunicar suas visões aos outros, porque eles são organizados, eles são naturalmente organizados e tendem a ascender às posições de autoridade. Eles amam liderança, autoridade, domínio, poder. Eles também expressam com facilidade as suas opiniões aos outros, mas são menos dispostos a ouvir. Detestam perder tempo em reuniões, relações profissionais ou pequenos detalhes. Geralmente são pessoas empreendedoras. Tendem a não delegar, pois acreditam que podem fazer melhor e mais rapidamente eles mesmos, porque apreciam a sua própria produtividade. Você provavelmente já conseguiu imaginar alguma pessoa com essas características. Me conta aí. Geralmente, um colérico ele tem facilidade a obter muito sucesso nas carreiras de diretor executivo, líder militar, fundador ou qualquer outra profissão em que a sua liderança e visão sejam valorizadas. Então, são aqueles tipos de pessoas que elas têm essa ambição, né, para altos cargos, né, para liderança, para posições aí privilegiadas. E claro, né, gente, não poderia deixar de falar o lado negativo do colérico. Agora vem o lado negativo, vamos lá. O colérico ele é rápido para julgar, formar uma opinião e atacar com teimosia, frequentemente sem a devida reflexão e às vezes sem compaixão pelas pessoas no seu caminho. O colérico pensa que ler um manual ou estudar um mapa antes de sair pela porta é perda de tempo. Ele pode resolver no caminho. Geralmente o colérico ele tem pouca paciência. Sua inteligência, determinação e alta produtividade o tornam impaciente e por vezes até mesmo desdenhoso com aqueles que têm menos talento. Então eles acabam tendo menos paciência com as pessoas que não agem como eles esperam ou como eles gostariam ou como eles, que geralmente são ágeis, são proativos, enérgicos. E por conta disso, eles tendem a ser dominadores, também resistentes, ditatoriais, excessivamente ambiciosos e insensíveis. É propenso ao orgulho,
e a raiva. O padre Conrad Rock escreve: o colérico prefere morrer a humilhar-se. Então ele tende, dos 7 pecados capitais, ele tende ao orgulho e à soberba. Por vezes também pode parecer que as pessoas são uma preocupação secundária para o colérico. Um colérico que não esteja tentando crescer em virtude pode rapidamente tornar-se utilitário em sua abordagem. Então, se ele não tomar cuidado e não domar os seus maus instintos, suas más inclinações, ele tende a olhar as pessoas com desdém, desprezá-las e ignorá-las. Se você é colérico, não se ofenda com o fato de que muitos dos infames ditadores da história partilhavam do seu temperamento. Olha só. Coléricos tendem a liderar com a força de uma ideia, meta ou puro entusiasmo. Em vez de despender seu tempo moldando, convencendo ou ensinando as pessoas que estão liderando, é igualmente verdade que muitos dos grandes santos partilharam desse temperamento. Então, tem esperança, gente. Até onde eu sei, São Francisco de Sales, ele era um notável colérico. E você lendo assim as obras dele, você fala, realmente ele ultrapassou o seu próprio temperamento, porque ele é uma pessoa totalmente ordenada, virtuosa e um doutor da igreja, de uma inteligência assim invejável, de uma inteligência espetacular. E os coléricos tendem realmente a ser muito inteligentes. Um dos grandes apóstolos, São Paulo, tinha esse temperamento. E é isso aqui que a autora vai falar. Ele foi o maior perseguidor dos cristãos e após a sua conversão, tornou-se o apóstolo mais dinâmico. Então, Deus pode todas as coisas, né? Deus pode nos transformar. E também a gente tem que batalhar para isso, né, gente? O colérico talvez tenha medo da intimidade em relacionamentos pessoais. É independente demais, impaciente e insensível. Então, tendem a ser pessoas mais blindadas, né? Elas não são sensíveis, né, aos sentimentos e até mesmo aos sentimentos dos outros, à sensibilidade do outro. Pode ser precipitado e imprudente na tomada de decisões e depois negar que cometeu um erro. Tendem a esconder suas inseguranças enquanto culpa os outros por seus próprios erros. Então, sabe aquela pessoa que ela culpa os outros, mas ela não assume a dela? Pode ser um colérico. Claro, né, gente? Isso aqui não é uma regra. Obviamente não são todos. Esses são os coléricos que deixam as suas más inclinações, as ervas daninhas ali, tomarem conta de si. Aqui a autora fala que os coléricos serão valiosos funcionários se não for ele mesmo o fundador do negócio. São automotivados, gostam das incumbências, pensam rápido, são pragmáticos e enérgicos. Eles valorizam muito o trabalho, gostam de liderar projetos e pessoas, mas às vezes precisam ser lembrados de que nem todos trabalham tão rápido quanto eles. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho um aporte em colérico. E eu lembro que na faculdade eu fazia o TCC e eu fazia com uma amiga, né? E eu não tinha paciência para o modo como ela digitava, né? Ela digitava muito devagar, ela tinha já uma certa idade, ela não era muito dessa coisa da tecnologia. E eu, assim, ficava muito impaciente. E lendo, eu vejo que realmente é uma característica do colérico, ele ser muito impaciente. E aqui fala também que a determinação do colérico para atingir resultados, eles podem passar por cima dos sentimentos de seus colegas para cumprir a tarefa requisitada. E a vida espiritual do colérico é marcada por uma rígida disciplina e obediência. É crucial para o colérico, para ajudá-lo a superar a tendência ao orgulho, à raiva e à obstinação. Então, a dica para o colérico é uma disciplina consigo mesmo para obediência. Também fala que ele vai precisar desenvolver compaixão, humildade, ternura e compreensão no trato com os outros. Então, é um outro ponto que o colérico precisa melhorar. Mas será primeiramente necessário convencer o colérico de que precisa de uma vida espiritual, de que pode confiar em um diretor espiritual, de que deve humilhar-se diante de Deus e aprender a virtude da obediência. O colérico, ele precisa buscar essa virtude, né, da obediência para vencer
o seu orgulho. E assim, a autora vai dizer que ele vai aprender a ser mais compreensivo e perdoar os seus companheiros e desenvolverá um grande senso de humildade quando se der conta de que os seus talentos naturais do seu temperamento são presentes de Deus e não algo que pessoalmente conquistou ou mereceu. Essas são as características de um notável colérico. Se você se identificou com esse temperamento, comente aqui abaixo. Depois eu vou trazer como é o colérico nos relacionamentos e o colérico enquanto criança, né? Enquanto os pais que lidam com um filho colérico. Mas você consegue identificar alguma pessoa ou você mesmo, talvez seja um colérico? Escreve aqui pra mim que eu quero saber nos comentários. Eu já confessei que eu tenho um aporte em colérico, melancólico com colérico, uma combinação bacana. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir para ajudar o canal, se inscrever também, compartilhar com as pessoas, né, com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!